Sabe, Patrícia, eu vejo muitas equipes presas em um ciclo vicioso. As reuniões de planejamento de software terminam e a única coisa que todo mundo compartilha é a confusão. Mas e se eu te dissesse que existe uma técnica surpreendentemente simples que pode transformar esse caos em clareza total? Ah, Ricardo, você está descrevendo a terça-feira de quase todo desenvolvedor. Vamos ser sinceros, né? Muitas dessas sessões de planejamento são um verdadeiro teste de resistência. Elas se arrastam, perdem o foco e, no fim, a gente sai com mais perguntas do que certezas. É frustrante. E aí que mora o conflito principal. De um lado, temos a minha voz, a do estrategista, que diz: precisamos de um entendimento perfeito e compartilhado antes de escrever uma única linha de código. E do outro lado tem a minha voz, a do pragmático, que retruca. Isso é lindo, mas não temos tempo para isso. Vamos começar a codificar agora e ajustar no caminho. Exatamente nessa batalha que as equipes se perdem. Exato. Mas e se houvesse uma ponte entre essas duas realidades? É justamente isso que o mapeamento de exemplos, ou Example Mapping, propõe. É uma abordagem que parece até boba de tão simples. Não exige ferramenta cara, só alguns cartões coloridos e, o mais importante, uma conversa focada. Ok, conversa focada é a parte difícil. Como isso funciona na prática para não virar só mais uma discussão sem fim? A virada de chave é esta aqui. Em vez de discutir critérios de aceitação abstratos, a gente começa a falar sobre exemplos concretos. A gente troca o sistema deve aceitar pagamento por perguntas como: o que acontece se o cartão for recusado? Ou e se tiver um cupom de desconto? É nos detalhes que a clareza aparece. Certo, entendi a ideia de usar exemplos. Mas como organizar isso? O que são esses cartões coloridos que você falou? É aqui que a mágica acontece. A gente organiza a conversa visualmente usando 4 tipos de cartões. Cada cor tem um propósito bem específico. Vamos ver como esse mapa é construído passo a passo. Olha, tudo começa com um cartão amarelo. Ele é a nossa estrela do show, a história de usuário que estamos discutindo. A gente coloca ele bem no topo. Isso força todo mundo a manter o foco em uma única coisa de cada vez. Ok, um foco. Já é um bom começo. E depois? Logo abaixo da história, a gente usa os cartões azuis para as regras. Pensa nas regras como os critérios de aceitação, as restrições de negócio que dão o contorno da história. Tipo, o frete é grátis para compras acima de R$ 100. Isso é uma regra. Certo, mas frete grátis acima de R$ 100 ainda pode ser meio vago. E os casos de borda? Perfeito. É aí que entram os cartões verdes, os exemplos. Eles dão vida às regras. Para essa regra do frete, um exemplo seria: cliente com compra de R$ 101 vê o frete zerado. Outro exemplo: cliente com compra de R$ 99,90 vê o custo do frete. São os exemplos que tornam a regra concreta e, o mais importante, testável. E por último, meu favorito, o cartão vermelho. As perguntas. Ah, essa parte me interessa. O que a gente faz com aquela dúvida que sempre trava a reunião porque ninguém sabe a resposta? Em vez de paralisar tudo, a gente anota a questão no cartão vermelho e segue em frente. Isso é genial, Patrícia. Mapeia o que a gente não sabe sem matar o ritmo da conversa. Certo, agora que o nosso mapa colorido está montado na mesa, a verdadeira beleza da técnica aparece. O arranjo visual dos cartões nos dá um feedback instantâneo sobre a saúde da história. Não precisa de um relatório, o próprio mapa conta a história pra gente. Como assim? Me dá um exemplo. Simples. Se a mesa começar a ficar lotada de cartões azuis, ou seja, de regras, isso é um sinal de alerta piscando em neon. E entendi. Basicamente, o mapa está gritando que a história é um monstro e precisa ser quebrada em pedaços menores. Acontece toda hora. Exatamente. E da mesma forma, um mar de cartões vermelhos é outro sinal importante. Muitas perguntas, ou seja, a história não está madura o suficiente. É um grande pare, volte e faça a lição de casa. Impede a gente de começar a construir algo em cima de areia movediça. E essa citação resume perfeitamente o poder preventivo da técnica. Ela funciona como um filtro de qualidade. Gostei. Evita aquelas bombas que a gente só descobre na última semana da sprint e que colocam tudo em risco. Prevenir é bem melhor do que remediar, né? Ok, Ricardo, você me convenceu na teoria. Mas vamos para a prática, para o mundo real. Quanto tempo isso leva? Quem precisa estar na sala? E a pergunta de $1 milhão. Como eu faço isso com o meu time que está todo remoto? Ótimas perguntas. A regra de ouro é o tempo. 25 minutos.
A sessão precisa ser rápida e focada. E atenção, se o tempo acabar e a história não estiver mapeada, isso não é um fracasso, é um insight. O cronômetro está apenas confirmando o que o mapa visual já mostrava. A história é complexa demais ou falta informação. E para a conversa ser rica, precisamos das perspectivas certas. O mínimo essencial é o que a gente chama de os 3 amigos. Alguém do negócio, que é a pessoa de produto, Alguém que vai construir, um desenvolvedor, e alguém que vai quebrar o que foi construído, um testador. E claro, se a história envolve, sei lá, UX ou infraestrutura, essas pessoas têm que estar lá também. Senão é retrabalho na certa. certo. Mas vamos à minha principal objeção. Isso parece ótimo para todo mundo junto numa sala com post-its. Mas e a minha equipe, que cada um está num canto do país? Como a gente faz? A chave é desapegar da ferramenta. A técnica não depende de post-its físicos, mas da estrutura da conversa. Dá para usar um documento compartilhado, uma planilha simples com células coloridas, um Miro, qualquer coisa. Ou seja, não preciso comprar mais uma ferramenta caríssima. O importante é que a tecnologia sirva ao diálogo, e não o contrário. Gostei. É pragmático. E atenção para este ponto, que é vital. O objetivo do mapeamento de exemplos não é gerar documentação. Não é para sair da sala com testes prontos no formato Jerkin. Exato. O objetivo é a descoberta, é construir um entendimento compartilhado. A conversa, o alinhamento, isso é muito mais valioso do que qualquer artefato que saia da reunião. Lembra daquela nossa batalha do início? O estrategista contra o pragmático? É aqui que a mágica acontece. O mapeamento de exemplos não é sobre um lado vencer o outro. É sobre criar um campo de encontro, onde nós dois podemos colaborar. E é crucial entender. Isso não é para ser mais um processo burocrático para a gente seguir cegamente. O valor não está nos post-its coloridos. Exato. O valor real está na qualidade da conversa que esses post-its provocam. É um meio, não um fim. E o resultado de tudo isso é o verdadeiro ouro, o entendimento compartilhado. É aquele momento raro em que a pessoa de produto, o dev e o tester se olham e têm certeza de que estão construindo a mesma coisa. É o ponto exato onde o seu porquê, a visão estratégica, e o meu como, a execução pragmática, finalmente se encontram. Então, resumindo, a gente usa os cartões vermelhos para descobrir o que não sabemos. Usa os azuis para fatiar complexidade Evitamos que histórias gigantes explodam no nosso sprint. e, no fim do dia, a gente economiza o nosso recurso mais valioso: tempo. E, para terminar, fique aqui uma reflexão. Pense na dinâmica do seu próprio time. Qual voz tende a dominar as conversas? A minha? Do estrategista, que busca o plano perfeito? Ou a minha, do pragmático, que quer começar a agir imediatamente? Encontrar esse equilíbrio é o grande desafio. E talvez uma conversa com alguns cartões coloridos seja o primeiro passo. E aí, quem venceria esse debate no seu time? Conta pra gente.